Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Confusão em festival religioso termina com dezenas de mortos em Israel. Novos lotes de vacinas reforçam o combate à pandemia quando o Brasil passa de 400 mil mortos. Corinthians perde em casa na Copa Sul-Americana. E o São Paulo vence o Rentistas do Uruguai pela Libertadores. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Pelo menos 44 pessoas morreram durante um tumulto num festival religioso nesta sexta-feira em Israel. Mais de 100 ficaram feridas. O Serviço de Emergência israelense disse que as vítimas foram pisoteadas ou sufocadas durante a confusão. A imprensa local relatou que uma arquibancada lotada havia desabado. Cerca de 100 mil judeus ultra-ortodoxos participavam da celebração anual de Lag Baumer. A festa judaica do fogo acontecia no Monte Meron, a cerca de 165 quilômetros da capital, Tel Aviv. A estimativa é que 30 mil pessoas estavam dentro do complexo, 3 vezes mais do que seria permitido pelas autoridades. Imagens impressionantes, né? E o carregamento de vacinas da Pfizer, que chegou mais cedo no interior de São Paulo, já está no centro de distribuição do governo federal. A Giovana Rizardo está em Guarulhos, na Grande São Paulo. Tem os detalhes pra gente. Gi, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você e a todos. Essas doses chegaram às 11h30 da noite para ficar estocadas neste complexo do Ministério da Saúde. A carga foi retirada com todo o cuidado para manter a condição ideal de preservação das doses. O avião pousou no começo da noite no aeroporto de Campinas. A carga passou pela triagem da Receita Federal e depois de liberada veio em 2 caminhões aqui para Guarulhos. Já nesta sexta e sábado, 500 mil doses devem ser entregues para as capitais do país. A outra metade fica aqui mesmo e só sai para distribuição para aplicação da segunda dose. Salsi. Tá certo, Giovana. Obrigada. Boa noite. Já a Fiocruz vai liberar nesta sexta-feira uma nova remessa de doses do imunizante Oxford AstraZeneca. Então vamos saber a quantidade agora com Pedro Paulo Filho. Oi, Pedro. Boa noite. Olha, Salsi, são cerca de 6.600.000 doses da vacina da Oxford AstraZeneca. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essas doses serão entregues ao Ministério da Saúde, que depois vai repassá-las aos estados e ao Distrito Federal numa divisão proporcional e igualitária. A orientação do Plano Nacional de Imunização é usar essas doses para a vacinação de idosos entre 60 e 64 anos, das forças de segurança e salvamento e ainda das Forças Armadas, que atuam na linha de frente da crise sanitária. A gente lembra que esses imunizantes são fabricados aqui no Brasil pela Fiocruz, mas a matéria-prima ainda é importada da China. Salsi. Obrigada, Pedro. Boa noite. E abril nem terminou e já é o mês com o maior número de mortes confirmadas em Belo Horizonte. Detalhes agora com a Virgínia Nalon. Virgínia, querida, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Em 29 dias foram registrados 1.071 óbitos, o que representa quase 25% de todas as mortes da pandemia na capital mineira. A maior parte delas foi de homens com mais de 60 anos. O estado recebeu nesta quinta mais uma remessa de vacinas contra a Covid. O lote tem cerca de 600 mil doses entre Coronavac e AstraZeneca. E já neste sábado começam a ser imunizados os trabalhadores da saúde a partir dos 37 anos. Eles vão receber a primeira dose do imunizante AstraZeneca. Salsi. Obrigada, Virgínia. Agora a gente atualiza os números da pandemia no país. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 14.590.000 casos de Covid-19. Nesta quinta, o país ultrapassou a triste marca de 400 mil mortos. Foram 3.001 registros de mortes em 24 horas. Também, neste mesmo período, 60 mil pessoas conseguiram se recuperar da doença. Então, no total, são 13.152.000 pacientes recuperados e 1.037.000 seguem em acompanhamento médico. E na live desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo vem trabalhando para enfrentar o coronavírus e que não está preocupado com a CPI da pandemia do Senado.
Quinta-feira, a última, desembarcou no Brasil aqui 14 carretas de transporte de oxigênio. A gente continua trabalhando a todo vapor. Não estamos preocupados com essa CPI. Nós não estamos preocupados. No primeiro momento é para investigar omissões e ações do governo. E agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro também enviou ao Congresso um acordo firmado no fim de 2019 sobre as fronteiras de países do Mercosul. O Matheus Escavazini explica melhor essa história para a gente, direto de Brasília. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. O acordo permite que moradores das fronteiras dos países do Mercosul tenham acesso a serviços básicos como saúde, educação, cultura, transportes e sistemas de identificação dos países do bloco. Também facilita a circulação de ambulâncias e carros de bombeiros. O acordo ainda prevê a cooperação entre instituições públicas das fronteiras em serviços como vigilância epidemiológica, segurança, direitos humanos, formação de docentes e preservação de patrimônio cultural. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Poder Legislativo antes de ser promulgado pela presidência. Salsi. Obrigada, Matheus, pelas informações. E o Programa Emergencial de Emprego e Renda, que acaba de ser relançado pelo governo, deve preservar 4.800.000 vagas. A previsão é do secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcomo. Ele participou do JR Entrevista desta quinta-feira. Veja. Depois do tema saúde, a questão emprego e renda é talvez o tema mais importante para o país agora, nesse momento de retomada da pandemia. Foi uma política muito bem sucedida no ano passado, foram 10 milhões de empregos que foram salvos no ano passado, com 20 milhões de acordos que foram rapidamente submetidos ao Ministério da Economia e que já passou pelo escrutínio tanto do Legislativo quanto do Judiciário. A maior economia do mundo já dá sinais de retomada com o avanço da vacinação. O PIB americano cresceu 1,6% no primeiro trimestre, mas acumulou 6,4% em 12 meses. Vamos saber agora mais detalhes com a correspondente nos Estados Unidos, Evelyn Bastos. Para o Departamento de Comércio, a alta do Produto Interno Bruto se deve à reabertura da economia. Outro fator importante foi o combate ao coronavírus, com a injeção do equivalente a 30 trilhões de reais desde o ano passado, no começo da pandemia. O valor foi destinado às famílias e para a recuperação de diversos setores do país. A vacinação em massa também é um ponto-chave para a volta aos poucos da normalidade. Mais de 230 milhões de doses já foram aplicadas. Nova York, por exemplo, anunciou a reabertura total da cidade a partir de 1º de julho. E agora o futebol. Começaram nesta quinta-feira as semifinais da Liga Europa. O Villarreal derrotou o Arsenal. Já o Manchester United venceu a Roma com uma goleada incrível. Veja os gols. Na Inglaterra, o português Bruno Fernandes abriu o placar para o Manchester United. A Roma chegou a empatar com Pellegrini de pênalti e virar o placar com Dzeko. Mas depois só deu Manchester. O uruguaio Cavani marcou 2 vezes. Bruno Fernandes fez 4-2. Pogba ampliou a vantagem de cabeça. E Greenwood bateu cruzado para fechar a goleada. Manchester United 6, Roma 2. Na Espanha, o Villarreal recebeu o Arsenal e saiu na frente com gol de Trigueiros. Depois do escanteio, o Albiol completou para a rede, 2-0. No segundo tempo, PP diminuiu para o Arsenal de pênalti. Final, Villarreal 2, Arsenal 1. E nesta quinta-feira, o São Paulo entrou em campo pela Libertadores e venceu Rentistas do Uruguai. Veja como foi. No Morumbi, Daniel Alves encontrou Pablo livre. O atacante ajeitou e chutou, sem chances para o goleiro. No segundo tempo, Reinaldo, de pênalti, cobrou no ângulo. São Paulo 2, Rentistas do Uruguai 0. E na Copa Sul-Americana, Grêmio e Atlético Goianiense jogaram fora do país e venceram. Já o Corinthians acabou surpreendido e perdeu em casa. Veja os gols. Em São Paulo, o Corinthians recebeu o Peñarol do Uruguai. Giovanni Gonzalez recebeu passe livre na área e bateu sem chances para o goleiro Cássio, 1-0. No segundo tempo, Gargano fez o lançamento e Piquerez tocou para Terans empurrar com a coxa para o gol.
Corinthians 0, Peñarol 2. O Grêmio foi até a Argentina e venceu Lanús. Ferreira cruzou rasteiro para Léo Pereira fazer o gol. No segundo tempo, Belmonte empatou para os argentinos, mas Ferreira garantiu a vitória para o tricolor gaúcho. Lanús 1, Grêmio 2. Já o Atlético Goianiense enfrentou o Palestino no Chile. Zé Roberto invadiu a área e tocou por cima do goleiro Tozelli. Final, Palestino 0, Atlético Goianiense 1. E antes de encerrar esta edição, vamos atualizar as informações sobre o tumulto num festival religioso que deixou pelo menos 40 mortos em Israel. Segundo a imprensa israelense, crianças podem estar entre as vítimas. Há relatos que cerca de 20 mil pessoas correram por um corredor com o chão escorregadio, o que pode ter aí facilitado o pisoteamento e o sufocamento de parte do público. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu classificou a tragédia como um desastre terrível e disse que está orando pelas vítimas. O Monte Meron é considerado um dos locais mais sagrados do mundo judaico e recebe peregrinações todos os anos. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.